Falando a Verdade, de segunda a sábado, aqui pelo nosso canal do YouTube, o nosso agradecimento e o nosso convite para que você continue nos acompanhando, e você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade. Faça a inscrição agora. Estamos caminhando para 1000 inscritos no nosso canal do YouTube, e isso dará a nós uma condição maior de trabalho ainda. A sua participação, ela é muito importante. Se você já fez a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, não se esqueça de acessar o sininho para que você possa receber as notificações e as novidades de postagem no nosso canal do YouTube. E também o nosso convite para que você acompanhe as nossas redes sociais. Acompanhe o nosso Facebook, acompanhe o Instagram, o Twitter, Rubens Ottoni, @RubensOttoni, para que você possa acompanhar e ter acesso às nossas opiniões. E nós estaremos sempre aqui no Falando a Verdade e também no Rubens Ottoni na TV, sempre trazendo a melhor informação. E hoje aqui eu quero comentar com vocês a repercussão que teve ontem em Brasília da decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre Moraes, ele tomou uma decisão importante que vai ajudar, no meu entendimento, a desmontar aquela rede de fake news ligada ao presidente da República, à sua família e aos seus apoiadores. Esse trabalho de investigação já está sendo feito, existe uma CPMI na fake news, mas mais do que isso, apareceu a semana passada a divulgação por parte da empresa Facebook de uma investigação independente realizada por eles e que comprovou toda essa rede e fez com que a empresa Facebook desativasse quase 100 perfis no Facebook, no Instagram, perfis pessoais, perfis falsificados, perfis falsos que faziam lá a demonstração de pessoas que passavam por jornalistas para que as suas opiniões fossem apresentadas como opiniões de veículos jornalísticos, e tudo mentira, tudo falsificação para poder espalhar mentiras, espalhar notícias falsas e prejudicar a imagem de adversários do presidente, da sua família e também de políticos aliados a ele. O fato é que essa investigação do Facebook foi feita e esses dados não estavam disponíveis, e agora o ministro Alexandre Moraes disponibilizou esses dados. Então a Polícia Federal terá acesso a esses dados da investigação independente do Facebook. Vai dar pano para manga, vai aparecer muita coisa, e eu não tenho dúvida, vai desmontar pelo menos uma parte, porque isso aí é apenas uma parte de toda essa rede de intrigas, de mentiras, de falsas notícias espalhadas no nosso país já há vários anos. Então, isso repercutiu muito em Brasília ontem e realmente deve causar um estrago muito grande aí na base de apoio do presidente da República. Mas eu quero aqui, ontem também nós tivemos boas notícias, e eu quero aqui reforçar uma notícia importante, que foi a aprovação na Câmara dos Deputados de um auxílio, uma ajuda, um auxílio emergencial aos profissionais da área do esporte. Nós sabemos o quanto que a pandemia está tendo um impacto econômico negativo na vida das pessoas. As atividades estão comprometidas e muitas pessoas em diversas áreas não têm como trabalhar. Uma das áreas é a área do esporte. Muitos profissionais, sejam atletas, para-atletas, treinadores, preparadores físicos, massagistas, programadores de eventos,
todos prejudicados. Por quê? Com a pandemia, os eventos estão impossibilitados, as competições não têm como ser desenvolvidas e o seu trabalho prejudicado. Então, nós aprovamos ontem na Câmara dos Deputados um projeto emergencial, um auxílio emergencial, 3 parcelas de R$600, não é muita coisa, mas para quem está parado, quem não tem como trabalhar, que depende disso para o seu sustento, já é uma ajuda bastante positiva. Espera-se que seja reafirmado a aprovação no Senado e que o presidente da República não vete, porque ultimamente o que nós temos visto é, de maneira recorrente, o presidente da República, o presidente Bolsonaro, não cumprir os acordos que estão sendo feitos na Câmara e no Senado. Matérias importantes aprovadas na Câmara e no Senado, inclusive com o apoio das lideranças da base de sustentação do governo, estão sendo vetadas pelo presidente depois. Um absurdo, inadmissível, um desrespeito com o Congresso Nacional. Inclusive, isso está motivando reação da sua própria base de apoio revoltada, porque se sente desmoralizada, e com razão. Se sente desmoralizada porque negocia uma coisa e depois não acontece, porque o presidente veta. Então, esperamos que este projeto, que é o projeto do auxílio aos profissionais da área do esporte, ele seja não apenas aprovado na Câmara, mas ele seja aprovado no Senado e tenha também a sanção presidencial. É isso que nós esperamos. E eu quero aqui também dar uma olhada nas notícias do estado de Goiás, né? O Jornal Popular. O Jornal Popular aqui trazendo aqui uma matéria importante, preocupante. E ontem eu já falava, né? Eu já alertava sobre esse momento delicado que o estado de Goiás está vivendo em relação à pandemia. E a notícia de hoje do Jornal Popular, ela é impactante, né? Goiás chega a 1.018 óbitos, 1.018 óbitos pela doença. Isso em 113 dias desde a primeira notificação. E o que é mais grave, nesta semana, o estado teve uma média diária de 34,8 óbitos. Isso pelo Covid-19, né? Isso significa o quê? Mês de julho, gente. Mês de julho. Sou eu que estou falando. Matéria aqui do Jornal Popular. Em julho, a cada 43 minutos, uma pessoa morre por Covid-19 em Goiás. Um absurdo. A cada 43 minutos, uma pessoa morre por Covid-19 em Goiás. E mais adiante, só Goiânia tem 10 mil casos do novo coronavírus. Isso é o significado de quê? Daquilo que nós já alertávamos há 2 meses atrás. O governo de Goiás teve muita conversa, né? Quis fazer pose, que tinha uma posição diferente do governo federal, do descaso do governo federal, mas na prática foi a mesma posição. Tanto é verdade que o governador foi lá em Águas Lindas andar abraçado com o presidente, sem máscara, com a maior irresponsabilidade, né? Falou-se em isolamento social, mas na primeira pressão do grande empresariado flexibilizou o isolamento e deu no que deu. Esses dados que nós estamos aqui checando aqui no portal do Jornal Popular está demonstrando isso. A pandemia não tem controle em Goiás, avançou com a periferia de Goiânia, né? Goiânia, o Covid-19 está nos bairros da cidade, então aqui a matéria demonstra isso, apesar que continua com força também no centro, na região central, e migra na periferia. Mas o que é mais grave é que, com a falta de controle da pandemia e com a falta de ação efetiva do governo do estado, o coronavírus, a pandemia avança da capital para o interior do estado. E isso vai atingindo a população mais fragilizada
e chegando em municípios onde não tem a atenção básica de saúde necessária para enfrentar a pandemia. Tudo isso se deu por quê? Nós falávamos lá atrás, era preciso ter uma ação efetiva do governo do estado para controlar a pandemia a partir da testagem. O governo do estado não garantiu a testagem necessária, agora está anunciando, né? Anunciou agora todo um pacote de 88 cidades onde vai fazer a testagem em massa. Depois que já proliferou, depois que já espalhou por todo o estado, nós precisávamos da testagem no início para poder separar as pessoas e ter uma estratégia correta de enfrentamento da pandemia. Não fizeram a testagem, e isso poderia ter inclusive um objetivo escuso, que era o quê? De esconder os números, porque sem ter testagem, não tendo testagem, não há como ter diagnóstico. Não tendo diagnóstico, não tem como estar lá na planilha da Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Estadual de Saúde, né? O secretário estadual de Saúde disse ontem, né, eu vi aqui, fiz inclusive a referência no Jornal Popular de ontem, falando que estes números já eram esperados. Ora, claro, nós já estávamos esperando diante do descaso do governo estadual e diante da omissão da Secretaria de Saúde, que tem sido muito próxima da omissão do Ministério da Saúde. As ações efetivas não foram feitas, as UTIs não foram montadas em número necessário, os respiradores não foram comprados, os testes não foram adquiridos, não tem teste disponível na maioria dos municípios do estado de Goiás, os equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde no estado de Goiás, muitos municípios não têm esses equipamentos adequados. Então tudo isso acontecendo, e daí essa tragédia que nós estamos vivendo no estado de Goiás. Mês de julho, a cada 43 minutos uma pessoa morre por Covid-19 em Goiás. Um absurdo, lamentável. Goiás seguindo o caminho do governo federal. E é bom ressaltar, Goiás é um dos municípios, é um dos estados onde os municípios têm o menor número de testes. Os nossos municípios não recebem os testes necessários. E o estado de Goiás é um dos estados do Brasil com o menor índice de isolamento. Goiás e o estado do Tocantins, menores níveis de isolamento. E Goiás, o estado que tem o menor número de testagem. Só poderia ter o caos e o descontrole da pandemia. Infelizmente. Eu vou ficar por aqui, nesse Falando a Verdade, desta sexta-feira, dia 17 de julho, fazendo um convite a você, para que você acompanhe as nossas redes sociais. Acompanhe pelo YouTube, faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube, acompanhe o Facebook, o Instagram, o Twitter, acompanhe as nossas opiniões. Participe conosco, todo dia, segunda a sábado, pela manhã, no Falando a Verdade, ao vivo, à tarde, também ao vivo, a novidade no nosso trabalho, ao vivo, à tarde, o Rubens Ottoni na TV, com a nossa opinião, com as notícias políticas do Brasil, com os comentários sobre o que está acontecendo também no estado de Goiás. Um grande abraço a vocês.